Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as notícias sobre o Poder Legislativo riopretense e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade. E nessa edição, nós vamos falar sobre o aumento na busca por testes e como foi a primeira semana de vacinação infantil contra a Covid. Ainda a respeito da imunização infantil, nós conversamos com uma pediatra que esclareceu os principais pontos sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Também nessa edição, falamos sobre o início das sessões ordinárias na próxima semana aqui na Câmara e as regras para o público que frequenta a Câmara Municipal durante o aumento do número de casos de Covid devido à variante Ômicron. Mas antes de tudo isso, a gente confere quais foram as propostas protocoladas nesta semana na Câmara de Rio Preto e quem traz as informações é a repórter Thaís Machado, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu sou Thaís Machado, repórter da TV Câmara e estou aqui na Diretoria Legislativa da Câmara de São José do Rio Preto. Você acompanha a partir de agora quais foram as primeiras propostas protocoladas em 2022. No total, os vereadores apresentaram 15 moções de aplausos e 159 indicações, solicitando ações da Prefeitura, como a realização de serviços do tipo tapa-buraco, construção de bolsões de estacionamento, instalação de redutores de velocidade e câmeras de segurança na cidade. De autoria do Executivo, 10 matérias foram protocoladas. 5 vetos a propostas que tramitaram durante 2021 e 5 novos projetos de lei. São eles: o que disciplina o trabalho do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O que corrige a Lei nº 5.555 de 94, que autoriza o município a alienar imóvel público mediante a doação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O terceiro concede subvenção social à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, projeto Bom Prato. Outro outorga o uso de imóveis públicos municipais em favor da assistência social Formosa. Há também o que outorga imóvel público municipal em favor da Associação Antialcoólica da Alta Araraquarense Solo Sagrado. Todo o trâmite dessas propostas você pode acompanhar online. É só acessar o site da Câmara, www.riopreto.sp.leg.br. Você também acompanha todos os detalhes dos trabalhos do Legislativo riopretense na programação da TV Câmara. E na próxima terça-feira, os vereadores realizam a primeira sessão ordinária de 2022. A participação presencial ou via internet entre os vereadores será opcional. Já o público, devido ao aumento dos casos de Covid, não poderá entrar no plenário. A sessão poderá ser acompanhada pelo público aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais do Legislativo. Por conta do aumento do número de casos de Covid-19 na cidade, impulsionados pela variante Ômicron, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto adotou novas medidas internas para combater a disseminação do vírus. Quem traz as informações para a gente é o Jorge Jimenez, diretor-geral da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Essas medidas já vêm sendo feitas, adotadas ao longo do tempo. Entre elas, a sanitização. No segundo semestre fizemos sanitização semanal, que agora estará sendo retomado. E, além disso, outras medidas como de acesso das pessoas, do público, dentro do padrão de restrição que o Plano São Paulo nos estabelecia, né? E sempre com uma preocupação maior por causa das características do local onde se acomoda o público para acompanhar as sessões. Mas dentro das medidas cabíveis, a gente sempre tem feito o melhor para poder permitir sempre o fluxo de público, uma vez que aqui é a Casa do Povo e existe essa preocupação de sempre que possível deixar aberto à população. Só que agora temos algumas outras medidas restritivas um pouco mais severas, por conta da necessidade das mudanças, dos agravos que temos tido com essa nova variante, né? Não teremos nas próximas sessões abertura à população. As reuniões, as sessões serão realizadas, tanto as audiências públicas, quando houver a necessidade, como as próprias sessões, agora a partir do dia 25, que iniciamos as sessões desse ano,
terá a participação híbrida dos parlamentares. Teremos alguns presenciais e outros remotamente, através do Zoom. Por enquanto, não sei afirmar se será aberto a transmissão ao Zoom de forma livre para a população poder assistir, porque é uma questão técnica que está sendo vista pela nossa TI, mas, por enquanto, existirá a possibilidade de alguma forma, ser gravado, porque a TV Câmara estará, como sempre, presente, prestigiando o trabalho da casa, com os nossos excelentes profissionais, e, com isso, poder ser transmitido pela TV, pelos canais competentes. Além dessa restrição, o acesso do público aos gabinetes dos vereadores será permitido, só que para evitar aglomerações, nós teremos a participação de um munícipe de cada vez adentrando ao gabinete do vereador que ele for querer consultar. Havendo a necessidade de mais do que um, vai precisar ser feita uma reserva tecnicamente, com antecedência, para a gente poder permitir o acesso a um ambiente mais amplo e, com isso, poder reunir com distanciamento mais do que um visitante, um munícipe, além disso, as sessões, as solenidades, atos solenes estão suspensas momentaneamente. O prazo ainda não está definido, porque vai ser de acordo com o transcorrer da evolução dessa onda, que nós estamos vivendo nesse momento, mas nós estamos torcendo para que seja rápida e que possamos voltar o mais rapidamente à normalidade. Lembrando que as sessões acontecem todas as terças-feiras a partir das 9 da manhã e também às 2 da tarde. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 sinal aberto e digital. Você também pode acompanhar as sessões pelo YouTube da TV Câmara. Basta procurar TV Câmara São José do Rio Preto. Ou então pelo site da Câmara no www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Em janeiro, especialistas do mundo todo chamam a atenção para as questões de necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. O Janeiro Branco, como é conhecido, busca conscientizar sobre o assunto e também diminuir o preconceito com os transtornos mentais. E para falar sobre isso, nós convidamos o psicólogo Marco Parmejano. Boa tarde, Marco. Eu já quero pedir para que você comece falando para a gente o que é o Janeiro Branco. Olá, boa tarde. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Agradeço muito pela oportunidade. Pois é, um tema muito interessante e importante para nós falar sobre o Janeiro Branco. A campanha do Janeiro Branco é uma campanha estilo do Outubro Rosa e da campanha também do Novembro Azul. O objetivo é justamente chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. A meta da campanha é sempre estimular a compreensão de que, igualmente ao físico, a saúde da mente e das emoções também são importantes. E é interessante lembrar que nós fazemos justamente a campanha no mês de janeiro, porque as pessoas no mês de janeiro costumam estar mais sensíveis às mudanças, Geralmente nós terminamos o ano algumas vezes frustrados porque não conseguimos alcançarmos algumas metas, e aí no mês de janeiro nós queremos propor novas mudanças. Então vem justamente em direção a isso, de que cuidado para não colocar as metas muito mais altas do que a gente pode alcançar, para que a gente não fique propício às frustrações depois. Marco, quais as diferenças entre saúde mental e emocional? Muito bem. Na prática, saúde mental e saúde emocional acontecem tudo da mesma forma. É que nós separamos para um fim mais didático, de entendimento. Mas a saúde mental, ela pode ser definida como um equilíbrio entre o indivíduo e o seu ambiente em que ele está inserido. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela propõe uma definição de saúde mental, onde ela considera a saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, ele pode lidar com o estresse normal da vida e pode trabalhar de maneira produtiva, sendo capaz até de contribuir para a sua comunidade. Então, percebam que a definição da Organização Mundial da Saúde não coloca a saúde mental como ausência de dificuldades, de problemas ou de alguma doença específica, mas é o como a gente lida com isso que realmente faz a gente ter saúde mental. Já a saúde... Pode completar, desculpa.
Já a saúde emocional, ela envolve questões mais relacionadas aos sentimentos das pessoas, né? Então, os sentimentos é aquilo que fica mais fácil para as pessoas verem. É como a gente se comporta, como que as pessoas veem as nossas, vamos dizer assim, emoções, né? E acho que a diferença basicamente seria essa. Mas no fim prático, elas são as mesmas coisas. Sim. Ô Marco, quais os transtornos mentais que se agravaram aí durante esse período de pandemia? É interessante que o cenário da pandemia, se nós formos pensar um pouco em questões de comportamento, o que nós vemos está acontecendo atualmente? Nós temos mais cigarros e bebida alcoólica, mais comida ultraprocessada, mais tempo de televisão e de internet, menos tempo para exercício físico, menos horas de sono, menos alimentação saudável. Então, esse tem sido os comportamentos das pessoas na pandemia, o que nos faz pensar logo que os transtornos mais comuns na pandemia vão ser justamente depressão e ansiedade. Uns estudos da Unicamp, por exemplo, recente, mostraram que, por exemplo, 34% dos fumantes aumentaram o uso de cigarro, ao mesmo tempo que 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool. Das 30% de pessoas que faziam atividades físicas semanais, agora no Brasil são apenas 12,5%. Ou seja, os entrevistados estão dizendo, olha, nós não estamos bem. E Marco, para quem foi diagnosticado durante a pandemia, a abordagem é diferente? Quem foi diagnosticado durante a pandemia provavelmente foi devido, em uma parte dos casos, às mudanças ambientais causadas pelo isolamento. O medo de contrair a doença, o medo de contaminar familiares, o medo de morrer, de perder pessoas queridas, a perda real de amigos e familiares também aconteceram, os distanciamentos das atividades afetivas, enfim, o sono que diminuiu o tempo, a saúde física e mental estão prejudicadas. Então, a gente espera que as pessoas que foram diagnosticadas durante a pandemia, ou seja, a maior parte das pessoas, né, continuem com o tratamento corretamente que tem feito, para que consigam diminuir os sintomas desses transtornos diagnosticados em virtude da pandemia e, principalmente, eu espero que quando a pandemia acabar, as pessoas possam voltar a ficar melhores. Tá. E quais os procedimentos que eles devem ser adotados pelas pessoas que iniciaram o tratamento aí durante a pandemia e essas pessoas já se sentem melhores? Quais os perigos de interromper abruptamente o tratamento, a medicação? Como que elas têm que se portar melhorando? Certo. Se a pessoa já começou um tratamento e ela já se sente melhor, é importante que ela continue o acompanhamento com o profissional que a atende. Nós sabemos que algumas pessoas tendem a se sentir melhor depois de algumas sessões de psicoterapia ou de algumas semanas usando algum fármaco. No entanto, isso não significa uma melhora do quadro apresentado, e sim uma melhora dos sintomas. Um exemplo disso, para que a gente entenda melhor, é o seguinte: imagina que você está com febre e toma algumas gotas de dipirona e a febre abaixa. Você controlou o sintoma do aumento de temperatura corpórea, mas você não tratou aquilo que fez com que a febre aumentasse. Então, na saúde mental é assim. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma fase de muita angústia e começa a fazer psicoterapia e ela se sente melhor. Algumas vezes esse sentimento de melhor ele veio porque a pessoa foi ouvida, foi acolhida pelo terapeuta e encontrou um espaço para se abrir. Mas não significa que o que a estava angustiando tenha sido resolvido. Por exemplo, ela pode ter perdido a mãe na pandemia. Então, às vezes, os sintomas são tratados mais rápidos, mas as questões que realmente produziram aqueles sintomas precisam de mais tempo. E só o profissional vai saber a hora de começar o encerramento do tratamento. Tá. Marco, e como que as pessoas que contraíram a Covid, elas podem cuidar da saúde mental durante o isolamento, esse tempo que elas ficam em isolamento? Pois é, essa é uma questão muito importante, né? As pessoas que contraíram a pandemia, né, que tiveram Covid, precisaram se isolar, é preciso que elas mantenham principalmente a rotina. Lembrar que a fase de isolamento não é uma fase de férias, ou seja, a pessoa não pode voltar a um modo de funcionamento de tranquilidade. Ela precisa ter a rotina dela, precisa ter as horas de trabalho, horas de alimentação, né? Horas dedicadas ao lazer. Isso tudo é muito importante porque quando nós fazemos alguma coisa, nós somos naturalmente reforçados por essas coisas. A gente tem o sentimento de autoconfiança, o sentimento de orgulho por si. Então, acho que o principal é manter a rotina, mas busque também atividades de prazer. Isso traz muito bem durante esse momento. Sim, nós estamos vivendo agora um período pós-isolamento e também agora voltando ao isolamento. Como que as empresas podem lidar com a saúde mental dos funcionários durante esse período tão indefinido ainda?
Certo. Em relação a essa questão, é uma pergunta muito importante, porque as empresas elas têm muito zelo, né, por parte do âmbito financeiro e administrativo dela. Mas os funcionários também são parte dela, é preciso lembrar disso. E são eles que fazem, muitas vezes, o negócio funcionar de maneira eficaz. Então, acho que é preciso, primeiramente, investir na qualidade de vida do colaborador, investir na satisfação que ele tem com o trabalho, no trabalho que ele exerce, investir nas interfaces do trabalho com a vida pessoal, por exemplo, o tempo que ele tem com a família, a remuneração, os cuidados com a saúde. E acho que a empresa precisa estar aberta a ouvir o seu colaborador e ser sensível de perceber nele as suas dificuldades. A empresa precisa conhecer esse colaborador, estar atenta às questões dele. Acho que essa contribuição é a maior que a empresa pode trazer. Sim. E, Marco, quais são os tabus que eles precisam ainda ser quebrados em relação aos transtornos mentais e se ainda tem muito preconceito? Interessante. Olha, há milênios que as pessoas sofrem por conta dos transtornos mentais, os preconceitos em relação a isso. Eu me lembro que no passado, pessoas com depressão, autismo, esquizofrenia e até outras doenças, elas não eram nada diferente de criminosos da época. E muitas vezes elas eram aprisionadas, torturadas e até mortas. Então, desde os séculos atrás, a saúde é um tabu, é vista como um tabu. Inclusive, o Brasil não está longe dessa questão. No final do século passado, o Brasil teve um genocídio dentro do hospício de Barbacena, onde nós matamos lá 60 mil pessoas com transtornos mentais, né? Então, o que nós estamos dizendo é assim, o cenário de hoje mudou da época? Mudou muito. Hoje nós olhamos para as questões da saúde mental com muito mais atenção e zelo. Mas há muito que precisa ser mudado ainda, né? As pessoas elas ainda sentem vergonha de dizer que tem um transtorno mental, medo de falar sobre a saúde mental. Elas evitam prestar atenção nisso porque não quer que ninguém considere elas como loucas, ou desajustadas, desequilibradas, ou até uma pessoa de pouca fé. Não precisamos que as pessoas foquem nas questões do adoecimento da vida. Todos, em algum momento, enfrentamos algumas dificuldades. E para a gente terminar, Marco, quais os sinais que as pessoas precisam estar atentas em relação a possíveis problemas da saúde mental e emocional? É preciso que as pessoas fiquem atentas a qualquer coisa que mude na vida delas e que elas não estejam conseguindo lidar com essa mudança. É importante que elas percebam os seus pensamentos, o que esses pensamentos estão falando sobre elas e sobre o mundo e sobre as coisas. Então, fique atento à sua autoestima, fique atento à sua autoconfiança. Por exemplo, você pode se perguntar, gosto de mim? Estou satisfeito com o meu corpo? Estou satisfeito com as minhas decisões? Sinto que sou competente? Acho que essas questões fazem a pessoa olhar um pouco mais para si. E eu acho que outro ponto importante é que as pessoas estejam abertas também aos feedbacks que os outros dão sobre a gente, né? Como dissemos, é mais comum as pessoas perceberem alterações de humor em nós do que nós mesmos. Então, rever nossos conceitos de como pedir ajuda, como um ato de fraqueza e passar a olhar como um ato de grandeza. Muito obrigada, Marco. Essa foi a entrevista, então, com o psicólogo Marco Parmegiano, que falou com a gente sobre o Janeiro Branco, sobre transtornos e doenças mentais. Agora, o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente segue falando de saúde no Panorama TVC. Nós vamos trazer mais informações sobre o Covid aqui no município, com um balanço de números de casos da semana. Nós voltamos já já, não saia daí. Para você. Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. A turma da democracia em Preconceito é inimigo da democracia.
Preconceito não tá com nada. Um país democrático sabe conviver com as diferenças. Afinal, democracia é todo dia. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Olá, estamos de volta com o programa Panorama TVC e o repórter Alexandre Gama traz um balanço da situação de Covid no município. Alexandre? É isso, Ariana. Olá para você e para todos que acompanham essa edição do Panorama. A situação em Rio Preto é alarmante, né? A explosão dos casos de Covid causados pela variante Omicron segue uma escalada sem precedentes na cidade. Vamos aqui à tela, ó, em apenas uma semana, Rio Preto confirmou 7.494 casos de Covid-19, com 6 mortes. Desde o início da pandemia, Rio Preto registra 112.937 casos positivos de Covid e o número de mortes é de 2.844. A média móvel de casos está hoje em níveis de julho do ano passado, quando o auge da pandemia, né, com o registro de 429 casos por dia, em média. A taxa de ocupação de leitos de UTI, suporte ventilatório em Rio Preto, está em 53%. E a cidade conta hoje com 342 pacientes internados por síndrome respiratória aguda grave, que inclui casos Covid e não Covid, dos quais 112 estão em UTI e 230 em enfermaria. Entre esses 342 pacientes internados, 85 tiveram confirmação de Covid-19, sendo que 33 estão em UTI e 52 em enfermaria. Lembrando que, além dos casos de Covid, Rio Preto enfrenta um surto muito forte de gripe causado pelo vírus influenza H3N2. E justamente por isso, e para desafogar as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento, a saúde segue o atendimento de pacientes respiratórios com sintomas leves no Centro de Atendimento Respiratório, no complexo da Swift, esse atendimento que vai todos os dias até a meia-noite, né, de segunda a sexta-feira, mas com fechamento dos portões após o esgotamento das senhas, que não tem um número aí certo, né? Depende do dia, da demanda e do tempo estimado de atendimento. E a situação do hospital de base é ainda mais dramática. O HB tem 86 pacientes com Covid internados em enfermaria, para apenas 40 leitos. Ou seja, tem mais paciente do que leito Covid no hospital de base. Isso quer dizer que pessoas com Covid estão em leitos não específicos para Covid. E a UTI do hospital de base também ultrapassou o limite, com 45 leitos ocupados, sendo que apenas 41 são destinados à Covid. Na enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade, a situação também está praticamente no limite, com 8 de 10 leitos Covid ocupados. A boa notícia, se é que podemos dizer assim, é que dos 10 leitos de UTI no Hospital da Criança, nenhum está ocupado. Lembrando que os dados do Hospital de Base são referentes ao dia 20 de janeiro e os dados da saúde também 20 de janeiro. Lembrando que a saúde está divulgando apenas uma vez por semana a atualização dos dados Covid. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Obrigada, Alexandre. E no próximo bloco a gente conversa com a gerente de Vigilância Epidemiológica do município, Andréa Negri. Ela vai fazer um balanço aí dessa realidade, desses números que o Alexandre trouxe e também do atendimento que tem sido feito na Swift e da vacinação infantil. A gente volta daqui a pouquinho, você não sai daí.
Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Dicas da amamentação, pega e posicionamento. Para evitar fissuras nas mamas quando estiver amamentando, verifique se o seu bebê está numa posição confortável, com a boca bem aberta, abocanhando a maior parte possível da areola, a parte escura do seio. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Mas nem sempre a recíproca é verdadeira. A prova disso são os inúmeros casos de abandono e maus tratos. E não são apenas com cachorros, não. Pois fique sabendo, abandonar um animal é crime com pena de multa e até 1 ano de prisão. Em caso de morte, a pena é ainda maior. E olha, deixar de dar água e comida ou manter o pet amarrado também não pode. O MPF está de olho e você pode ajudar. Denuncie. Basta procurar uma delegacia, órgãos ambientais ou o Ministério Público na cidade onde você mora. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Olá, estamos de volta com o programa Panorama TVC e nesse bloco a gente vai falar com a gerente de Vigilância Epidemiológica do município, Andréia Negri, que vai aí fazer um balanço da vacinação infantil e do atendimento no Swift e também comentar os casos, o aumento, né, do número de casos de Covid no município. Boa tarde, Andréia. Seja bem-vinda. Andréia, a gente acabou de ver que nessa semana Rio Preto registrou mais de 7 mil novos casos, é um recorde, né? E eu queria saber o que significa esse número para a saúde. Esse número está realmente representando a circulação, principalmente da variante Ômicron, né? Que ela tem essa capacidade de disseminação muito rápida, de transmissão muito rápida, em que nós estamos vendo essa aceleração da epidemia nesse momento. Sim. Em contrapartida, André, essa semana a gente teve 2 novidades aí no combate ao coronavírus no município, né? Que seria a instalação de unidade de atendimento de pacientes com sintomas gripais na Swift e o início da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, né? Como que vocês avaliam essa primeira semana dessas 2 frentes? Em relação à vacinação, a nossa expectativa era maior. Na verdade, esperávamos que as crianças, que os pais levassem seus filhos com comorbidades e com deficiências às unidades nessa primeira semana, inicialmente, para que elas recebessem a vacina contra a Covid. Diante disso, né, da baixa adesão, estamos fazendo contato com os estabelecimentos que atendem as crianças com deficiência para ajudar nessa conscientização dos pais da importância da vacinação para proteção, né, diante de todo o cuidado que essa criança precisa, para que realmente esse pai procure uma unidade e faça a dose da criança. Em relação à Swift, foi uma frente montada pela necessidade, né, por esse aumento expressivo de casos, e é uma unidade que é
somente paciente respiratório leve a moderado para procurar aquela unidade, porque nós não temos internação lá. É um atendimento ambulatorial e pessoas com sintomas. A nossa orientação é que pessoas sintomáticas, com febre, dor de garganta, que realmente tenham sinais da doença, procurem a unidade. Não é para ir pessoas sem sintomas e nem pessoas sem sintomas que tiveram contato com o Covid. Por exemplo, né, uma mãe, o filho é positivo, a mãe, eu quero ir lá testar para saber se eu sou também. Não tem essa demanda espontânea para o assintomático, devido ao momento mesmo que nós estamos vivendo, do elevado número de casos, e precisamos priorizar quem realmente está precisando, que é o doente. Sim. Andréia, você disse da baixa adesão. Vocês têm uma noção de quantas crianças nessa idade, nessa faixa etária de 5 a 11 anos, que o município pretende vacinar ou precisa vacinar? Olha, se formos avaliar de acordo como foi com os adolescentes, nós tínhamos em torno de 1.000 adolescentes, 1.000 e poucos adolescentes com essas condições. As crianças, esperávamos também em torno disso, 1.000, 1.500, não muito mais que isso, mas também não tão pouco como foi a adesão dessa semana. Então, para a semana que vem, né, fica o recado para os pais, procurem unidade de saúde, a vacina está disponível, recebemos mais doses até para essas crianças, uma expectativa do Estado até que maior do que nós esperamos, mas se tivermos, vamos estar vacinando todas. Esse número de 1.000 seria dentro das crianças com comorbidades e deficientes, e no público geral? No público em geral, de 5 a 11 anos, nós temos em torno de 33 a 37 mil crianças para serem vacinadas. Essa semana também a gente atingiu a marca de 1 ano de vacinação, né? Faz 1 ano que as pessoas estão sendo vacinadas. E o que significa essa marca para o município, Andréia? Foi a maior pandemia que a nossa geração, né, dos últimos 100 anos viveu. E realmente é um marco de poder ter liberdade diante de uma pandemia, diante de um vírus desconhecido. Porque a vacina ela veio realmente para a gente poder combater, né, a doença, a gravidade dela, porque estávamos tendo casos muito graves, em torno de 10 a 15% dos pacientes que pegavam a doença evoluíam com alguma gravidade, então isso era bastante impactante para os serviços de saúde e também em relação aos óbitos, às perdas que nós tivemos, né, de vidas. Então ela veio como um herói, né, a salvação para que nós pudéssemos conviver, né, com esse vírus. Realmente ela não veio com o objetivo de eliminar essa transmissão, essa primeira vacina, e sim para ajudar nessa questão da gravidade. E com isso, nesse momento, com esse número de casos que nós estamos vivendo, realmente elevado, mais do que qualquer outra onda que nós tivemos, e também com uma internação, apesar de ter, sim, aumentado a internação, mas não tanto quanto nós tivemos lá na segunda onda, que foi a variante alfa circulando, que teve uma gravidade significativa. Então, a vacina, né, nós atribuímos muito isso à vacinação. Nessa segunda-feira, a UBS Fraternidade ela vai ter mais leitos a partir de agora, então, para atender esses pacientes. Eu queria que você comentasse essa notícia. Lembrando que lá na segunda onda, né, nós ampliamos muito leitos de internação nos hospitais e também na nossa rede. Diante dessa necessidade, com esse aumento expressivo de casos leves, é claro que nós teremos um aumento aí das internações. Para que a gente consiga dar um suporte maior, uma assistência adequada para esses casos que venham a ter uma gravidade, já estamos adiantando, montando essa unidade para atender os casos leves, moderados a grave, e os muito gravíssimos, né, ainda temos o aporte hospitalar em todos os hospitais. Andréia, o aumento dos positivos que a gente tem visto prejudica a vacinação? E como é que as pessoas procedem se no dia da vacinação ou próximo à vacinação elas têm sintomas gripais? Toda pessoa que teve sintomas gripais, mesmo que não tenha feito o exame, ou que fez o exame para Covid e deu positivo, essa pessoa precisa esperar 28 dias para estar procurando a unidade tomando a sua vacina. Então, ela não pode, eu tive Covid há 15 dias, eu estou melhor, estou ótimo, vou lá vacinar. Não, o protocolo é realmente vacinar depois de 28 dias do início dos sintomas, se a pessoa estiver bem, né, que são as 4 semanas. Joia. O Rio Preto já atingiu o ápice das infecções pela nova variante? Ou vocês têm uma previsão aí de quanto tempo mais os casos devem continuar crescendo? Olha, quando se tem, né, um aumento exponencial, um paredão, na verdade, nesse número de casos, em que ela tem uma subida quase vertical,
sobe muito rápido, mantém um platô, né, a expectativa, isso dos estudos que falam, mantém um platô não muito grande e a queda também é muito rápida. Nós estamos esperando chegar nesse platô. Ainda não, pelos dados, ainda não demonstram, né, por essa semana nós temos quase 3 mil a mais da semana anterior, então semana que vem nós vamos avaliar realmente, estamos mantendo esse platô, começamos a diminuir ou não, realmente semana que vem, 15 dias que nós vamos ter uma resposta para essa sua pergunta, né, se nós já estamos começando a descendência ou pelo menos uma estabilidade. Tá joia. Essa foi, então, a Andréa Negri, né? Ela falou sobre a situação do Covid no município. Eu agradeço, Andréa. Boa tarde, bom trabalho para você aí. Reforçando, então, o que a Andréa disse, a baixa adesão dos pais a levar as crianças para vacinar. Você que é pai, mãe de uma criança com deficiência, leve o seu filho para vacinar entre 5 e 11 anos de idade. E o governo do estado anunciou a liberação da aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. E com a aval da Anvisa, haverá uso imediato de 8 milhões de doses da vacina do Butantan nos 645 municípios do estado de São Paulo. O imunizante será aplicado em crianças de 6 a 11 anos em 2 doses com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma usada nos adultos e não poderá ser aplicada em crianças imunossuprimidas, aquelas com baixa imunidade. O plano do governo é vacinar todas as crianças do estado de São Paulo com a primeira dose em no máximo 3 semanas. E se você ainda tem aí alguma dúvida, a TV Câmara acompanhou algumas famílias que vacinaram as crianças contra a Covid-19 logo no início da campanha. E os depoimentos colhidos revelam a alegria e o alívio. Acompanhe. Momento importante merece foto. No dia da tão esperada vacinação contra a Covid para o filho Davi, de 7 anos, a Tatiana registrou tudo e resumiu qual era a sensação do momento. De alívio em esperar esse momento chegar e poder ter a satisfação de estar aqui com saúde e vacinar meu filho para poder ficar tranquilo, a família toda tranquila também. A Prefeitura de Rio Preto deu início à vacinação contra a Covid-19 para o público infantil no dia 17 de janeiro. Na primeira fase da campanha pediátrica, foram imunizadas crianças de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo prioritário, que inclui pessoas com comorbidades e deficiência. Para Simone, mãe do Benjamin, de 5 anos, a vacinação põe fim à apreensão. Olha, primeiramente, assim, o Benjamin é uma criança cardiopata, necessita de vários cuidados. Então, assim, para nós a ansiedade era muito grande que tivesse realmente a vacina para ele. Todos nós na nossa casa estamos vacinados, cobertos, menos o Benjamin. Então, para nós isso é uma vitória. Porque agora eu posso ter certeza que ele está tranquilo, né? Estamos tranquilos, como pai e mãe, estamos tranquilos. Sabe? A gente pode levar ele para a escolinha que ele precisa, ter uma vida, uma qualidade de vida normal, como todas as outras crianças têm. Agora eu posso falar, eu estou tranquila, é uma vitória. Conquista também para a família de Lucas, de 7 anos. Vacinado, ele poderá fazer com mais segurança todas as atividades essenciais para o seu desenvolvimento. Muito ansioso porque o Lucas, ele tem autismo e ele precisa fazer terapia. Então, a preocupação maior, como você está vendo, ele não usa máscara. Ele não consegue ficar com a máscara, ele fica muito ansioso. Então, a preocupação dobra, né? Porque já existe a questão da exclusão, né? Que a gente sabe que tem, e as pessoas ficam com mais receio de se aproximar. Para a gente, está sendo um alívio muito grande estar aqui nesse momento hoje. Existe ainda muita dúvida, muitas famílias querendo saber mais sobre as vacinas para esse público infantil. E para saber mais sobre essa vacina, eu conversei com a pediatra Fabiana Piscirilo. Ela falou sobre a importância da imunização das crianças. Confira. Fabi, eu queria que você falasse, então, como pediatra, dentro da sua prática médica, por que vacinar as crianças contra a Covid? Bom, eu acho que uma pergunta até mais adequada, Ariana, era por que não vacinar, né? A gente tem uma doença que mata, e mata muito. Apesar do que tem sido dito de que é uma doença que não mata crianças, tá errado essa informação, uma doença grave, sim. E se a gente tem a possibilidade de prevenir uma doença grave assim com vacina, por que não fazê-lo? Entendeu? As vacinas salvam vidas há vários anos aí, e essa é mais uma que veio para
ajudar a gente a combater doenças e doenças que são possíveis de prevenção, não tenho que ter dúvida, tem que vacinar sim, né? Eu até trouxe uns números, Ariana, para falar com vocês. Por exemplo, a mortalidade desde o começo da pandemia, a gente teve óbito de crianças de 0 a 11 anos até dezembro do ano passado, esse número que eu tenho, até dezembro de 2021, foram 1.449 mortes, é muita coisa, é muita coisa. Só para vocês entenderem, comparando, por exemplo, o teste do pezinho, que é uma coisa que a maioria das mães conhecem, né? O teste do pezinho, ele ele diagnostica uma doença chamada fenilcetonúria. Para você ter uma noção, essa doença, a prevalência dela é 1 em cada 12.500 nascidos vivos no Brasil. Nasceu ano passado 500 mil crianças no Brasil. Então, esse teste, ele é colocado de graça para a população para prevenir uma doença que acometeu apenas 40 crianças no ano passado. Então, olha só como a questão não é o número de crianças que têm adoecido, a questão é outra coisa que a gente não está entendendo, nós médicos, nós da Sociedade Brasileira de Pediatria, não estamos entendendo o porquê de tanta dificuldade na vacinação. Porque doenças com uma prevalência muito menor tem mais investimento e mais apoio no diagnóstico, no tratamento do que a Covid, né? Então, é uma coisa que realmente vale a pena a vacinação. Um dos argumentos usados para convencer os pais, quem é contra a vacina, é que essa vacina seria experimental. E eu queria que você abordasse esse termo, né? Não é uma vacina experimental. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa vacina não é uma vacina experimental. Ela já está na fase 4 de testes, ou seja, ela já deixou de ser experimental. Até a fase 3, ela podia ser considerada dessa forma. Mas nessa fase, ela já deixou de ser. O Brasil já vem atrasado em relação a outros países. Então, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, que já vacinou milhões de crianças, e eles mostram, na prática, o que os testes vêm mostrando, que é uma vacina segura. Realmente o risco de miocardite, Fabi? Existe o risco, porém, o risco é mínimo. Só para você ter ideia, Ariana, uma criança que contrai Covid, ela tem um risco de desenvolver uma doença cardíaca aumentado em 14 vezes. Então, o risco de desenvolver uma doença, um problema de coração, pela doença Covid é muito maior do que a miocardite possivelmente causada pela vacina. Vou te explicar melhor. Lá nos Estados Unidos, essa informação da miocardite veio de lá, vacinaram já milhões de crianças. E eles tiveram documentados e comprovados 8 casos de miocardites, então milhões de vacinados, com apenas 8 casos de miocardite. E todas essas crianças estão vivas. Todos tiveram quadros leves e que foram resolvidos. Então, pensa, o estardalhaço que ganhou 8 casos frente a milhões de crianças que tiveram a vida poupada com a vacinação. A gente já lida com esse vírus há 2 anos, né? Quase 2 anos aqui no Brasil, há 2 anos. Quais as complicações que o Covid pode trazer para as crianças, Fabi? Você chegou a ver alguma coisa na sua prática ou estudando? Quais as complicações? O Covid, a doença aguda, ela pode causar uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Então, ela pode fazer a criança internar por falta de ar, dificuldade de respiração. Essa é a fase aguda. E isso pode levar a óbito. Mas a Covid nas crianças, particularmente, ela tem uma coisa que ocorre, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. O que é isso? É uma coisa que acontece com as crianças algumas semanas após a infecção do Covid, onde o corpo todo da criança se inflama. E aí ela pode ter não é uma reativação do Covid, é uma doença nova, mas causada pelo Covid.
Então, a gente tem essa síndrome gerando mais mortes. Então, muitas vezes, na contabilização, as pessoas podem ignorar essas mortes pela síndrome inflamatória, mas elas são, sim, culpa do Covid. Também tenho esse número, Ariana, no ano passado foram 85 mortes, isso é um número do Ministério da Saúde, 85 mortes de crianças por essa síndrome inflamatória. Ah, é pouco. Eu repito, não é pouco, mas mesmo se alguém ainda estiver achando que é pouco, vale lembrar que se fosse o seu filho seria 100%, né? Sim. No primeiro ano de vida, os bebês eles são vacinados praticamente todos os meses, né? Às vezes não só uma, mas várias doses, com reforço daí 2 meses, com reforço, enfim, são várias doses. E essas vacinas também, algumas, têm reações adversas, inclusive reações às vezes até graves, né? Então, como você explica isso? Por que tanta controvérsia se existem outras reações adversas? Eu queria que você esclarecesse que também existe reação com vacinas que a gente já está acostumado, né? Exato. Existem reações com vacinas, com todas as vacinas. É igual tomar um paracetamol, um remédio para dor de cabeça. Se você ler a bula de uma medicação, ela é mais para fins judiciais do que para fins médicos. Ela é mais para prevenir processos do que qualquer outra coisa. Isso é importante que a população entenda. Então, todas as vacinas têm reações. Então, pode ser só reação como dor local, febre, mal-estar, como reações mais graves, como, por exemplo, a pentavalente, que é uma vacina que as crianças tomam já com 2 meses de vida. Porém, o que a gente tem que colocar na balança? O custo-benefício. Essas reações, qual é a frequência, qual a gravidade e o que ela previne? Também, qual a frequência, qual a gravidade. E quando essas vacinas são liberadas, é porque a prevenção da doença para que o fim dela vale muito mais a pena do que as reações adversas. E a vacina do Covid é uma dessas. Todas as reações que foram sendo relatadas e que ainda estão sendo, a gente está na fase 4, né? Ela já deixou de ser uma vacina experimental, mas ainda é uma vacina em acompanhamento. Todas as reações são documentadas e investigadas. E mesmo assim, ainda não se chegou a nenhuma reação que fizesse a gente pensar que tem mais risco do que benefício a vacina. Nessa semana, uma criança teve uma parada cardíaca, 12 horas, né, depois da aplicação da vacina. Já chegou-se à conclusão que não tem relação com a vacina, mas um grande alarde já foi feito, né? Como, Fabi, acalmar os pais? Como é que o pai procura uma informação segura? Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo informação que vem de todos os lados, que a gente nunca sabe se é uma informação real ou não. Como acalmar esses pais? Exato. As sociedades de medicina, elas são as fontes mais confiáveis de informação. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que são as pessoas especializadas, a Sociedade de Imunização, são pessoas que estudaram a vida toda para entender isso. São coisas complexas, né? Por exemplo, a vacina ela é feita de RNA, a da Pfizer, por exemplo. Isso é uma coisa que também deixa as pessoas muito angustiadas. E eu falo, gente, isso é tão complexo que não dá para entender em um post, em uma lida, né? Então, a gente precisa confiar em entidades sérias. E essas entidades têm se mostrado sérias nesse momento, as sociedades médicas brasileiras. Porque a gente vai fazendo sempre um paralelo. A gente que é médico, a gente escuta a nossa sociedade brasileira, mas olha para as sociedades de fora também. Olha para o CDC, olha para a OMS, e aí vê o que o mundo está falando, né? Eu acho, Ariana, que é muita arrogância nossa, às vezes, achar que o médico aqui da cidadezinha X ou Y descobriu algo mirabolante e que cura, ou enfim, descobriu uma reação da vacina, enfim. E não, eu tenho certeza que essa morte, por exemplo, foi causada pela vacina, e isso já sai sendo veiculado, né? Mas
Que arrogância a gente achar que pessoas que dedicaram a vida a estudar esse tipo de coisa não conseguiriam chegar a essa informação antes dessas pessoas, né? Você trouxe alguns números no começo da entrevista. Enquanto eu estava preparando, eu também peguei, assim, alguns dados. Então, são 34 mil crianças internadas, mais de 2 mil mortes, sendo mais de 300 nessa faixa etária que está sendo vacinada agora, de 5 a 11 anos. E você disse que isso não é pouca coisa. O que significa isso para a infância, Fabi? Lembrar que a morte de uma criança para uma família, ela é devastadora, né? Ela é devastadora. A morte de um adulto, um idoso, devasta famílias, mas a morte de uma criança, ela é pesada demais. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de uma família inteira destroçada, já começa por aí, né? Além da morte em si, o medo da morte também tem deixado as nossas crianças com uma saúde mental muito debilitada. O que eu tenho visto no consultório de atraso de fala, de depressão, de ansiedade, de crianças com regressão. Então, a criança já falava, andava, e aí, pela falta de convívio social, ela para de ter essas habilidades. Quantas famílias perderam parentes sem ter visto? Então, eu tenho relatos, por exemplo, no meu consultório de avós que, por conta da pandemia, não conheceram os netos e morreram pelo Covid. Então, eu acho que, assim, a gente ainda vai demorar muitos anos para ver a repercussão dessa pandemia nas nossas crianças. Eu acho que isso ainda vai mostrar as caras aí por muito tempo. Mas o que eu tenho para falar hoje é que são doenças reais, né? Então, muitas crianças com sequelas reais da doença. Então, crianças que passaram por internações prolongadas. Isso debilita não só mentalmente, como fisicamente. É uma criança que se desnutre, é uma criança que faz uma queda de imunidade, então ela pode, não morreu em decorrência de Covid, mas fez uma queda de imunidade e outra doença afetou essa criança. Eu acho que é tanta coisa que a gente ainda vai descobrir ao longo dos próximos anos como as crianças foram afetadas por tudo isso. E para a gente terminar, então, eu queria que você desse o seu recado aí para os pais e para as mães, para que as crianças sejam vacinadas, para que a gente saia logo dessa situação, né? As vacinas, Ariana, elas são um pacto social. Não existe esse pensamento de liberdade, eu tenho direito de não vacinar o meu filho ou não me vacinar. Quando você faz isso, o seu egoísmo está colocando em risco milhares de vidas, porque a gente sabe, principalmente essa nova variante, como ela é altamente infecciosa, uma pessoa infectada, ela pode levar esse vírus para outras milhares de pessoas. E milhares de pessoas que podem não ter tido a oportunidade de vacinação. Por exemplo, uma criança que às vezes está com um câncer em tratamento, ela não pode se vacinar. Então, o seu medo da vacina pode matar alguém. Então, assim, as vacinas salvam vidas, as vacinas são seguras, a vacina contra a Covid para as crianças é segura. Então, meu recado é: vacinem assim que possível, o mais rápido possível, e completem o esquema vacinal, com todas as doses ofertadas. A Prefeitura de Rio Preto alterou as regras para realizar o teste de Covid. Somente quem apresentar sintomas no momento do atendimento vai passar pela testagem. Vamos com a repórter Jaqueline Casanova, que traz mais informações sobre a limitação dos testes. A Prefeitura de Rio Preto está restringindo a realização de testes de Covid na cidade. As regras a partir de agora são as seguintes: quem estiver assintomático, ou seja, sem sintoma, não será testado. Só será coletado material para quem apresentar sintomas durante o atendimento na unidade de saúde. E esses sintomas devem ser febre, coriza, tosse, vermelhidão na garganta, alteração respiratória e outros sinais evidentes durante o atendimento.
Não vai ser testado quem teve contato com pessoa com alguma doença respiratória, gripe, faringite, laringite ou mesmo Covid. Essas pessoas também não serão testadas. A Prefeitura alega que está preservando o estoque dos testes de Covid na cidade, temendo aí que no futuro possa faltar para realizar novos testes. Bem, lembrando que a vacinação da Covid-19 também continua, primeira, segunda dose e dose adicional. Se você quer saber onde você pode procurar para ser vacinado, basta acessar o site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/vacina Covid. A pandemia da Covid-19 continua e agora conta com a ocorrência de outros vírus que provocam doenças respiratórias com sintomas parecidos com a Covid. Esses vírus são a influenza, o RSV, que é o sinal respiratório, que é muito frequente em crianças. Por isso, devemos continuar nos cuidando, usando máscara, mantendo distanciamento e não fazendo aglomeração. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco o assunto é mercado de trabalho. Até já já. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos. Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Olá, o Panorama TVC está de volta e agora o assunto é mercado de trabalho. Uma empresa da região está oferecendo mais de 1.000 vagas entre postos efetivos e temporários. E o SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, está convocando aprovados em concurso. Quem traz os detalhes dessas oportunidades é a repórter Vivian Lima. Confira. Olá, eu sou Vivian Lima e estou aqui para falar de oportunidades no mercado de trabalho. A Terreos, empresa que é destaque na produção de açúcar e etanol, está com 110 vagas abertas, vagas efetivas. Essas vagas são para as áreas industrial e agrícola. Além disso, a empresa oferece mais de 1.000 oportunidades para safristas, para atuar aí nas unidades do noroeste do estado. São 7 unidades da empresa na região. No site da empresa, você encontra a lista de todos os e-mails para onde os currículos devem ser enviados. Basta acessar br.terreos.com. E uma outra informação importante é esta para quem prestou o concurso do SEMAI. A autarquia está convocando 25 profissionais que foram aprovados no concurso de fevereiro de 2020. Os aprovados têm 30 dias corridos aí a partir da publicação do edital para apresentar a documentação exigida. A relação de documentos está disponível no edital de convocação publicado no dia 20 de janeiro de 2022. A documentação deve ser entregue na sede do SEMAI, que fica na rua Antônio de Godoy, 2181, Jardim Seixas, aqui em Rio Preto, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde. Mais informações sobre o mercado de trabalho aqui em Rio Preto você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Agora a gente apresenta as vagas do Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. Mais de 550 postos de trabalho foram divulgados nesta semana. Confira os destaques.
O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 559 vagas disponíveis entre postos temporários, permanentes e estágios. Nessa semana, destaque para os seguintes cargos: açougueiro, 9 vagas. Ajudante geral de construção civil, 9 vagas. Auxiliar de expedição, 5 vagas. Cuidadora de idosos, 5 vagas. Garçom, 10 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados você encontra no site da Câmara Municipal, que é riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode acessar a essas informações no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Nesse link, o trabalhador pode se candidatar às vagas ofertadas. Quem tiver dúvida, pode procurar a Secretaria Municipal do Trabalho. O telefone é o 3211-4950. Essa edição do programa Panorama TVC está chegando ao fim. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. E nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível no Facebook da Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. E nós também estamos no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Thank you.